Então, você pergunta que você não se sente purificado para estudar as Escrituras, né? Isso é um truque da mente ou é um pensamento genuíno? Eu acho que é um truque da mente, né? Ou seja, porque realmente se nós pensamos que as Escrituras elas são uma ajuda, né, para a nossa prática espiritual, então nós não precisamos, né, estar qualificados para estudar as Escrituras. Ou seja, claro que alguma seção dos Vedas, né, você vai falar, né, que, por exemplo, os Shrutis, né, deveriam somente ser estudados, né, pelos Brahmanas, né, mesmo até Sutta Goswami, né, ele não era assim qualificado, né, para recitar algumas partes dos Shrutis, ou seja, então isso a gente vê nas escrituras, mas isso é algo assim muito smarta, né, ou seja, muito tradicional. Então a gente não deveria se apoiar a isso, né, ou seja, na realidade o processo da consciência de Krishna, ele chega, né, através, né, da misericórdia. Então, por você estar praticando, por você estar cantando o santo nome, você já se torna qualificado. É o que se explica que por você cantar o santo nome, você acaba você se torna o filho de um Brahmana, né? Então, como filho de um Brahmana, você é capaz de receber também o Pranayama, é capaz de receber a Diksha, é capaz também de receber a segunda iniciação. E isso, de certa maneira, o qualifica, né, para o estudo das escrituras, de uma maneira mais ortodoxa, para a prática de sacrifícios também, né? Então, o canto santo nome ele opera nesse sentido. Ele vai qualificar a nossa pessoa para a prática, né, de escutar, para a prática de adorar a deidade, de fazer sacrifícios, enfim. Porque o santo nome ele é muito poderoso, né? O verso diz, né, Diksha Purascharaya Vide Apikesha Nakare Diva Sparshna Chandale Sabare Udare. Ou seja, mesmo que não se necessita de Diksha nem de Purashcharaya, né? Purashcharayana, que é os processos anteriores purificatórios à iniciação, para você alcançar a perfeição. Simplesmente um comedor de cachorro, se ele vibra o santo nome, ele pode alcançar a perfeição, né? Ou seja, esse é o poder do santo nome. Então, se nós recebemos, por exemplo, Bhagavad Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, bom, todos esses livros, né, esses livros eles são para a nossa purificação. Então, nós não precisamos, né, passar por processos purificatórios ou pensar que não somos qualificados para estudar as escrituras. Claro que nós deveríamos sempre manter uma humildade sim, né? Como nessa história de Chaitanya Mahaprabhu, né, que ele vai ao sul da Índia, encontra um Brahmana, né, que está lendo o Bhagavad Gita, ele está seguindo a ordem, né, do seu guru, né, mas ele não tinha muita qualificação para ler o Bhagavad Gita no sentido acadêmico, ele não sabia muito pronunciar o sânscrito e as pessoas estavam debochando dele, né? E Mahaprabhu, quando viu isso, perguntou o que ele estava fazendo. Ele falou, não, eu estou seguindo a instrução do meu guru. Ele pediu para que todo dia eu lesse os 18 capítulos do Bhagavad Gita e eu estou aqui lendo, né? Mas Mahaprabhu percebeu que ele estava chorando, né? Ou seja, que ele chorava, que ele tinha emoções, né? E Mahaprabhu, por que o que você sente, né, quando lê o Bhagavad Gita? E o que ele disse foi que realmente, ao ver, né, que ele não entendia muito bem, né, o Bhagavad Gita. Se ele lia, mas ele não entendia muito bem. Mas quando ele via, né, Krishna, né, como cocheiro de Arjuna, levando Arjuna, né, para um lado para o outro, quando ele via que Krishna mesmo tinha falado isso, né, para Arjuna e para todos nós, isso enchia o coração dele de sentimentos. E Mahaprabhu ficou muito feliz,
diz se você realmente conhece, né, o significado do Bhagavad Gita, né? Você entendeu o significado do Bhagavad Gita. Inclusive, Mahaprabhu passou 4 meses, né, do Chaturmasa, esse período das chuvas, na casa desse Brahmana. Imagina. Então, realmente, na realidade, não é a nossa qualificação, ou seja, não existe qualificação material, né, para estudar os Shastras. Ou seja, na realidade, isso é algo que nós devemos estudar, ou seja, aprender mais com o nosso coração. Então, a pessoa que diz que conhece, né, que conhece as escrituras, que conhece o Srimad Bhagavatam, né, não conhece o Srimad Bhagavatam. O próprio, como é que é esse verso? Vasudeva Bhagavatam, não, como é que é o verso? Vyasovetena vetiva, né? Vyasovetena vete, Vyasovetena vetiva, Bhagavan, né? Bhagavan, como? Isso, Bhagavan. Ou seja, que ele fala, né? Talvez Vyasadeva não conheça o significado do Bhagavatam, talvez Shukadeva não conheça, né? Ou seja, imagina eles que escreveram, que recitaram o Srimad Bhagavatam, talvez não conheçam o significado do verso, né? Vyasadeva. Ou seja, então, na realidade, o Bhagavatam é muito difícil de ser entendido, né? Através de pensamento, de inteligência material. Não é isso. Não é através da inteligência material que nós vamos poder aprender o Bhagavatam. Tem um passatempo que Satipura Goswami Maharaj gosta de contar muito, né? Que é famoso. É que o Brahmana, né, manda o seu filho estudar em Benares, né, que era o local de estudos, né, fazer estudos védicos, né. Então ele mandou o filho dele estudar em Benares, estudar os Vedas, né. Quando o filho de volta, né, ele falou: você estudou os Vedas, né? Você aprendeu os Vedas? Ele falou assim: não, sim, eu estudei todos os Vedas, né. Ele falou: então, e você estudou o Srimad Bhagavatam? Ele falou: não, o Srimad Bhagavatam não estava, né? Não tinha o Srimad Bhagavatam. Ele falou: então volta para Benares para estudar o Srimad Bhagavatam, né? Aí quando ele volta, ele estuda o Srimad Bhagavatam, né? Aí volta de novo, aí ele fala: e aí, você estudou o Srimad Bhagavatam? Ele falou: sim, não, eu estudei os Vedas, sim, agora eu estudei o Srimad Bhagavatam. Agora eu entendi porque você me mandou estudar o Bhagavatam, né? Porque realmente é muito importante. Sem estudar o Bhagavatam não dá para, né, entender os Vedas. E ele falou: você entendeu o Bhagavatam? Ele falou: sim, entendi o Bhagavatam. Eu falei: então volta, né? Volta lá, porque aí ele voltou novamente, foi para estudar o Bhagavatam de novo. Aí estudou o Bhagavatam, voltou para lá e falou, e disse para ele, o pai perguntou: e você estudou o Bhagavatam? Sim, estudei. Entendeu o Bhagavatam? Não entendi o Bhagavatam. Então é alguma coisa assim, né, que realmente não existe como uma capacidade, né, intelectual para entender Srimad Bhagavatam, não existe capacidade intelectual para entender o Bhagavad Gita, não existe capacidade intelectual para entender o que Krishnadas Kaviraj Goswami, o que Rupa Goswami, eles estão nos mostrando, né? Isso deve muito mais ser realizado, né? Ou seja, quando nós realmente estudamos essas literaturas, né? E por isso não precisamos pensar: nós não somos qualificados, eu não sou qualificado, então eu não tenho que estudar. Se eu não sou qualificado, eu não vou estudar. Não, não importa. Se você tem um desejo de estudar a literatura, né? Se você tem o desejo de estudar Bhagavad Gita, se você tem o desejo de estudar Srimad Bhagavatam, então você pode começar a estudar o Srimad Bhagavatam. Em algum momento, isso vai entrar no nosso coração. E quando nós realmente entendemos que as Escrituras estão realmente estão funcionando, ou seja, o estudo das Escrituras estão funcionando quando nós colocamos em prática, né? Porque isso é muito importante, né? Ou seja, não adianta você estudar e você não coloca em prática. Então, é colocar em prática aquilo que você estuda. Isso é o mais importante.
Então, é muito mais por uma realização que você tem, ou seja, que você realmente se modificou, que as escrituras elas podem ser expressadas através do seu comportamento, né? Então aí você vai também ensinar para as outras pessoas, porque Mahaprabhu mesmo ele disse que é impossível você ensinar esse processo se você não pratica. Então você deveria praticar para poder ensinar. Então, mesmo que não tenhamos qualificação para estudar o Bhagavad, eu acho que ninguém tem qualificação para estudar Bhagavata, para estudar, imagina o Bhagavad Gita, que foi Krishna mesmo que falou, né? Então, realmente, quem é capacitado para estudar isso? Ninguém. Mas nem por isso devemos deixar de estudar, porque na realidade isso é para os mais caídos. E na realidade também Mahaprabhu ele disse, né, quando se faz a pergunta, né, por que Mahaprabhu, se diz que Mahaprabhu está distribuindo coisas muito elevadas, né, para as pessoas muito caídas, né, você está distribuindo, né, Namomaha Vandanyaya Krishna Prema Pradayate, você está dando coisas assim, muito elevadas, imagina o amor puro para as pessoas mais caídas. E quando perguntam por que ele está dando coisas tão elevadas assim, né? É porque ele só tem coisas elevadas para distribuir. Então é por isso. Então, na realidade, essas escrituras, esses shastras, eles são para todos. Ou seja, não existe nenhuma distinção, não existe... Não importa se você é qualificado, se você não é qualificado. O importante é que você estude essas escrituras e, mais do que isso, que você realize isso, que você coloque em prática aquilo que você estudou. Guru Pramananda.